Graça e paz, irmãos, mais um dia, estamos na nossa campanha de leitura bíblica. Eu quero pedir a você para abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 18. Hoje nós estaremos lendo capítulo 18, 19 e 20. Então peço que você acompanhe a leitura comigo. Capítulo 18 de Jó está escrito: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ele devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido, grito, socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes.
Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro em mim. Na verdade, que devias dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então respondeu Zofar, naamita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor na sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspedes será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-lo-ás. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder da sua mudança, não saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá, nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abundância, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará, arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas da sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos lendo capítulo 21, 22, 23 e 24. Que Deus abençoe você nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.